A gente vive numa era, numa geração que muitas pessoas estão feridas e perdidas sem saber quem são. Inscreva-se em nosso canal e seja impactado por essa linda mensagem. Deus abençoe. Existem algumas contendas pequenininhas e confusões que são distrações para você. Que você vai precisar se posicionar. Sabe, tem coisas... Por exemplo, você não pode ser uma mulher que fica bem quando tudo está bem. Não dá para ser, porque você é um termostato, você que vai mudar algumas situações. Então, é um grande problema quando você precisa que tudo esteja perfeito para você estar bem. E ainda, ouso dizer que tem ainda aquelas que tudo está bom, mas ela não está bem. Outro dia eu falei com uma mulher, ela falou assim para mim: ai, minha vida está tudo tão perfeito. Meu marido é maravilhoso, os meus filhos, muita saúde, eles são crianças preciosas. Eu moro numa casa linda. Estou lembrando daquele vídeo. Uma casa linda. E eu estou com uma tristeza, uma angústia. Eu não sei o que é isso. Eu vi um vídeo que o cara falava assim: faltou foi uma coça, né? Faltou foi uma louça para lavar. Já viram? Aí ela falou: mas resolve. Ele disse: no ruim, tu limpou a casa. Mas sabe, aí você olha e você vê que é dentro. Gente, igual domingo. Domingo, eu senti um desânimo. Que eu nunca tive um desânimo tão forte na minha vida. Sabe quando parece que o peso do mundo inteiro está dentro de você e parece que tudo ficou cinza, difícil, ruim. Eu falei: ai, não quero nem ir na igreja hoje. Olha eu falando isso. E eu, Deus, que angústia. E na hora o Espírito Santo me deu um alerta: te levanta desse lugar agora que ele não é teu. Eu dei um pulo na minha casa mesmo, falei: eu não aceito isso. Já me levantei e fui vencendo e terminei o domingo com muita alegria, aqui na casa de Deus. Então todas nós vamos ser atacadas. Você vai ter a tendência de querer que tudo fique bem para você ficar bem. Deixa eu te falar, não vai acontecer. É você que vai ficar bem à medida, né? Em vez de as coisas ficarem bem, você vai ficar bem, não importa, você vai estar bem, porque você não está olhando para as circunstâncias, você está olhando para o céu. 1 Samuel 1 diz assim: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf. Deixa eu passar aqui. No 2. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, o sacerdote do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E quando Eucana apresentava o seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e cada um dos filhos e os filhos dela. Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado não tinha lhe dado os filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha que homem que se acham. Eu nunca vi um homem se achar tanto na Bíblia igual esse Eucana. Por que tu chora? Será que eu não sou melhor que 10 filhos? Nunca será. Certa vez depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, e se responderes à minha oração, e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração, o Senhor Eli a observava, viu que os lábios dela se moviam, mas não ouvia som algum. Pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele: larga esse vinho, larga essa manguaça, né?
Ana respondeu: meu Senhor, eu não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois eu sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Uau! E continuando a história, a Bíblia diz que ela vai para casa e ela engravida. Aquela palavra foi uma palavra assertiva. Essas pessoas sabem que aquilo que ela vai gerar não é delas, é de Deus. Sabe por que Deus escolhe um ventre estéril? Porque há uma convicção, foi Deus que gerou. Essa convicção é igual quando as pessoas falam para mim assim: como é que tu venceu a timidez, a insegurança? Uma coisa é uma pessoa ser tímida, um pouco insegura, mas eu era extremamente tímida. E a insegurança ainda é um inimigo que eu tenho que matar ele todos os dias. Como que alguém assim consegue vencer aquilo que tu tem vencido diariamente? E eu digo aqui, nesse ventre estéril só o Senhor gera. Aquilo que tem nascido não é meu, não foi eu que projetei, não foi eu que fiz nascer. Só o Senhor faz nascer. Nas suas áreas estéreis, aquelas áreas que você sofre, que você sente a falta, vai ser a área que Deus vai usar para chamar você. Porque é interessante que o Senhor naquela época estava cansado. Ele queria levantar um novo sacerdócio. Deus queria levantar reis segundo o coração dele. E só alguém gerado desse lugar improvável poderia fazer isso. É por isso, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Talvez poucas vão entender, mas as que precisam entender vão pegar isso. Deus está levantando mulheres que vão levantar mulheres. Escute isso. Deus está levantando pessoas e homens também, que eles sabem que a cura, que a restauração não é só para eles. Eles estão levantando uma geração. Eles estão equipando a próxima geração. São como Josué e Caleb. Uma geração reprovou, mas eles não precisam ser reprovados. Eles vão seguir à frente. E sabe de uma coisa? Esse povo, ele está marcado com uma coisa. Você vai reconhecer alguém que foi chamado para isso assim. Ele era estéril. E só Deus podia gerar ali. Vocês entendem isso? São pessoas marcadas com algo que só Deus poderia fazer. Você vai olhar para muitos deles e vai dizer: pois é, olha o que tu viveu, né? E aí a pessoa vai dizer: pois é, só o Senhor poderia gerar aqui. Ana tinha tentado de tudo. Ana recebia até um amor especial. Ana recebia porções especiais. Sabe quando você está vivendo algo que não adianta eles te darem porções especiais, você quer, é aquilo que é gerado de Deus. As pessoas dizem: mas eu te dou isso, isso. No início desse ano eu recebi uma proposta. E antes de receber essa proposta, eu fiquei numa imersão, sem saber de nada, de 3 dias com o Senhor. O Senhor me disse: filha, vem, deixa tudo e vem. E eu deixei tudo. E é engraçado que quando o Senhor te chama, existe uma resolução dentro de você que ela é tenaz, nada te tira daquele lugar. Se você nunca sentiu isso, peça a Deus: eu quero ter isso. Eu quero ouvir o chamado e eu quero obedecer. E eu lembro que num dos dias que eu estava lá ouvindo o Senhor, estava escrevendo tudo, o Senhor disse assim para mim: propostas chegarão, mas você dirá não para elas. E eu lembro que eu anotei no meu caderno, e o Senhor me explicou por que eu ia dizer não. E o Senhor falou: não quero que você se iguale, eu quero fazer algo novo e diferente. Eu posso fazer algo que eu nunca fiz? E eu falei: pode. E quando a proposta chegou, eu já estava preparada. E eu disse: muito obrigada, que Deus abençoe vocês, mas esse não é o lugar que Deus colocou para mim. Eu vou falar sobre isso na ministração, mas uma coisa que garante que você viva o que Deus tem para a sua vida é você conhecer o seu lugar. Saber para que Deus te chamou. Você já viu que todas as vezes que você sai do seu lugar, você passa vergonha. Você causa contenda, confusão. Todas as vezes que você sai do lugar que Deus colocou para você. Então eu quero dizer algo.
Deus vai te chamar na tua esterilidade. É no teu casamento mesmo. A esterilidade pode ser um casamento falido. Um casamento hoje de fachada, de aparência. Pode ser também um casamento que já acabou. Pode ser uma dor dentro de você. Algo que você diz assim, Deus, eu não consigo mais. Deus, mas eu consigo, eu posso. Ele é aquele que pode. E mais do que isso. E agora eu vou entrar num ponto que eu preciso falar. E faz algum tempo que eu quero ministrar sobre isso. E essa palavra encaixou tão bem. O chamado vai atrair rivalidade. Olha o silêncio. Mas 1 Samuel 1:3. Lá no 1. Aliás, 1 Samuel 1. Deixa eu pegar direitinho aqui. 6. 6. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor. E cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Você foi chamada, se prepare para a rivalidade. E é engraçado que Penina tinha muito resultado, mas não tinha caráter. E talvez a gente vai dizer assim, por que Deus não usou um dos filhos de Penina? Ela tinha tantos filhos, um útero tão fértil, tanto resultado, uma mulher que dá tanto resultado, por que não é ela? Porque se ela gerasse Samuel, ela ia esmagar a geração dela. Tem coisas que Deus não pode dar para algumas pessoas, porque elas não estão preparadas para receber. O segredo, deixa eu falar para você, o segredo não é pedir. Porque a verdade é que é o teu coração, é dentro de você que você vai sinalizar se vai receber ou não. Tem coisas que Deus dá para quem nem pede. Ninguém pediu. Tem coisas que você vive, você não vai nem pedir. Se você está pronto, Deus dá. Deus precisou, Deus não queria um útero fértil, Deus queria uma mulher temente a Deus. Uma mulher que amava, que chorava para o Senhor. É interessante que Penina usava os resultados para machucar as pessoas. Quantos nós vemos dentro das igrejas, das famílias, das empresas, pessoas com os resultados ferindo outras pessoas. Escuta o que eu vou falar para você. Se você usa o resultado para ferir, é certo que você vai minguar. Você não vai para frente. E rivalidade, é interessante que você vai pensar assim, mas a pessoa tem rivalidade do que eu não tenho nada. Já viu isso? E eu vou dar alguns segredinhos para você, porque Deus está chamando pessoas que jamais seriam chamadas pelos homens. Nem você se chamaria. Você diz assim para Deus, Deus olha bem para a minha vida, o Senhor olha bem. Você já viu? O Senhor olha, dá uma olhada bem grande. Quando Moisés foi chamado, eu e Moisés, quando eu chegar lá, eu vou conversar com ele. Eu vou dizer, eu te entendo quando tu disse que tu era gago. Tu deu uma exageradinha ali, porque tu queria fugir. Por que Deus pede quem quer fugir, e quem quer, me chama, fica sentado. Impulsiona, patrocina, me chama. E Deus fala, esconde ela, pelo amor de Deus. Aí, aquele coaching falou que se eu subir no poste mais alto da cidade, uma melancia pendurada no meu pescoço, uma corrente, todo mundo na cidade vai olhar para mim. Aí sobe. Aí pergunta, você viu aquela mulher pendurada lá no poste com a melancia? Não, porque ninguém vê. Hoje eu estava olhando a minha internet, assim, eu fiquei, Deus ajuda nós. Eu vi uma pessoa fazendo uma coisa para chamar atenção no Instagram, ridículo. Falei, meu Deus, a geração dela vai chorar por isso. Os filhos. A gente vê um desespero por algo que os homens não podem te dar.
A Bíblia diz que toda a autoridade, ela é chamada por Deus, ela é designada por Deus. Para mim, a maior tragédia de qualquer pessoa é estar num lugar sem autoridade para estar lá. Porque sem autoridade, você não consegue produzir e fazer nada, você não flui sem autoridade. Você precisa da autoridade do céu. E nós precisamos de sabedoria para lidar com as peninas, as pessoas de muito resultado, mas pouco caráter, que vão chegar na nossa vida e que vão questionar, e muitas vezes um questionamento vai te empurrar para fazer algo que Deus não chamou você para fazer, porque você quer provar. Posso dar um segredo? Não prove nada para ninguém. Você não precisa. Seja livre. Jesus nos ensinou isso. O diabo falou assim: olha, se tu te jogar daqui, os anjos vão te amparar. Jesus podia ter se jogado? Podia, porque ele podia. O que o diabo queria que ele provasse que ele era, porque ele não precisa. Eu já falei aqui, quem prova que é, porque não é. Quem precisa se provar o tempo todo, cuidado. Daquela pessoa, você sabe que eu sou muito verdadeira, né? Tu sabe que não sei o quê, cuidado. É bem provável que ela não seja, porque quem é verdadeiro não precisa falar que é, porque ele é. É igual uma laranjeira, né? Ela fica dizendo: eu vou dar laranja aqui, ó. Não! Você olha, é uma laranjeira pelos frutos. O fruto, a Bíblia diz muito claro que o fruto é a identidade da árvore. O teu fruto, o teu fruto, o teu fruto, o teu fruto diz quem você é, não as suas palavras. Não se prove. Eu acho lindo que Ana chorava e ela fez uma corrida só. Ela correu para um lugar que poderia dar resposta para ela. E é interessante que Jesus, além de, no deserto, de ser tentado pelo diabo, ele passou pela mesma situação. Tem muitas mulheres que passam por isso. Na família, eu vou falar em que situação. Por exemplo, 2 cunhadas que têm um filho na mesma época. Gente, isso é uma tragédia. É ótimo porque os primos brincam juntos, mas viram uma competição. O meu andou mais rápido, o meu nasceu 2 dentes, o meu não... É a roupa, é uma competição. E aquilo já viu que já é uma angústia estar na presença daquela pessoa? Se você vive num ambiente de competição, vou te dar um segredo do que Jesus fez. Abre em João 4 aí, pega a sua Bíblia, pega uma caneta colorida, porque todos nós vamos ser tentados a entrar num lugar que não é nosso. E pensa que as pessoas vão dizer assim, ó: vem fulano, é sutil, duvido se tu vai fazer isso. Duvido se tem coragem de fazer, como a gente era criança que a gente fazia para fazer os fazer coisa errada. Duvido. Olha o que João 4 diz. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer, olha isso, que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado e lá vocês já sabem que existia uma mulher junto ao poço. Uma mulher solitária, desprezada. Sabe qual é o ensino de Jesus? Do lugar de competição, você não tem que se explicar, você tem que sair. Você sai. Estão competindo contigo, sai. Jesus, ele não deu explicação, disse assim, ó, Jesus sabia, assim deixou aquele lugar, ele deixou a Judeia. No lugar de competição, de rivalidade, você deixa. Você sai fora. E você vai para aqueles que ninguém quer. Jesus nos ensina, filha, esse lugar de competição não é para você. Não te chamei para números, não te chamei. Eu te chamei para aqueles que ninguém quer.